Graça e paz, queridos. Eu sou o professor, pastor Anderson Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Anderson Teologia. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá aquela forcinha pra gente, a gente precisa. Você que vê que o nosso conteúdo é relevante, né, é importante para o corpo de Cristo. Nós estamos aqui com a missão, irmãos, de comunicar, de ensinar a palavra de Deus. Então você que aprecia o nosso conteúdo, você que sempre nos acompanha pelas redes sociais, enfim, me dá aquela forcinha, indica para os seus amigos, tá? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que chegar vídeos novos aqui no canal você possa assim estar ciente. Bem, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E a minha Bíblia se encontra aberta aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, seus versículos 18 até o 29, uma leitura um pouquinho extensa, em vista das últimas que assim a gente fez, que é a quarta carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaço como se fosse objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos falar nessa noite, nesse dia, sobre a igreja que tolerava o ensino de Jezabel, igreja de Tiatira. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico dessa cidade. Tiatira, ela significa sacrifício contínuo. Na era apostólica, Tiatira era mundialmente conhecida por sua produção de tecidos, entre os quais destacava-se o índigo. No dia do apóstolo Paulo, havia uma empresária de tecidos chamada Lídia, convertida a Cristo em Filipos, através do ministério de Paulo, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Segundo se acredita, foi por seu intermédio que o evangelho chegou à cidade. Além de sua importância comercial, Tiatira era respeitada também por sua base militar, que mantinha em seu perímetro urbano. Na cidade existia um magnífico templo dedicado a Diana, Zeus e o imperador de Roma. Também era cultuado ali. Então perceba que essa palavra Tiatira significa sacrifício contínuo. A cidade era uma cidade importante nos tempos bíblicos, pois ela se destacava pela produção de um tecido, ou seja, ela era uma cidade de indústria têxtil,
é um tecido, o índigo, um tecido importante, de muito valor naqueles tempos. E esse tecido índigo, né, ele é um tecido tingido com corante azul escuro extraído de plantas como a Indigofera tinctoria. O índico ele já era utilizado já no Egito Antigo em 2500 a.C. Então é um tecido com uma cor azul, tá? Extraído de uma planta que extraía-se então esse tecido dessa coloração. E nós vamos no livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, segundo a narrativa do evangelista Lucas, que tinha uma empresária têxtil na cidade de Filipos ali, que era judia, tá? E ela ouviu a pregação de Paulo e o Senhor lhe abriu o coração dela e toda a sua casa. E eles receberam ao Senhor Jesus e foram batizados e abrigaram a igreja de Filipos. A igreja de Filipos começou na casa daquela irmã Lídia. E segundo o que nós acabamos de ler, é que possivelmente quem levou o evangelho diretamente àquela região foi a própria Lídia. E essa cidade, como qualquer outra dos tempos do Império Romano, era uma cidade cosmopolita, tinha pessoas de várias regiões do mundo naquele tempo, e também era uma cidade politeísta, porque ela venerava diversos deuses e também, como as cidades do tempo, elas também tinham a prática de venerar, de cultuar a César como um deus. Como eu destaquei na introdução ao livro de Apocalipse, o imperador Domiciano ele começou uma política no Império Romano de começar a cultuar o imperador vivo, porque até então só era venerado como um deus os imperadores mortos, mas ele agora passa a reivindicar a adoração para si como um deus ainda em vida. E acabou que, por questões, né, de alianças políticas, de favoritismo por parte do Senado romano, isso acabou sendo aprovado então por todo o Império. Já Domiciano começou a ser venerado como um deus ainda vivo, tá bom? Mas perceba que Jesus ele se apresenta para essa igreja com algumas credenciais que é importante destacarmos aqui. Ele se apresenta ao anjo da igreja como filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Primeiramente, esse título Filho de Deus é um título muito comum nos escritos no corpus joanino. Tá? Você vai ver isso muito latente, muito evidente no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Né? Você vai ver inúmeras referências bíblicas esse texto, textos bíblicos que vão salientar, que vão corroborar, que vão defender a divindade de Jesus, tá bom? Também você vai observar que os olhos como chama de fogo também é uma referência importante, porque você vai ver essa referência bem implícita em Daniel, capítulo 10, versículo 6, o Senhor se apresentando como aqueles que têm olhos como chama de fogo, retratando a sua onisciência, que nada escapa do seu conhecimento, né? Nada escapa daquilo que Deus não possa ver. E, por sua vez, o Filho de Deus também, que é divino juntamente com o Pai, né? Sabemos que nós estamos até estudando isso na nossa escola dominical agora nesse trimestre, sobre a Trindade, que as três pessoas são três pessoas distintas, mas no que tange a essência, a substância, são apenas um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Tá bom? E também veja que Jesus se apresenta aos cristãos de Tiatira como aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente, na versão ARC, né? E na versão NAA, essa que acabei de ler, está se apresentando como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. E a Ara também apresenta da mesma forma. Nessa afirmação, o Senhor previne o pastor de Tiatira que Deus está prestes a julgar os iníquos que em sua casa se passam por justos. Então perceba
que Jesus, quando ele se apresenta aos cristãos de Tiatira como aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente, ao bronze polido, está falando da sua justiça, que ele é justo e julgará com equidade, com reta justiça, a iniquidade, a perversão, aqueles que consentem com esse ensino errôneo dentro da comunidade de fé, e principalmente aqueles que estão incentivando a prática pecaminosa no corpo de Cristo. Agora veja aqui no versículo 19, depois Jesus dá as suas credenciais à igreja de Tiatira, ele faz um elogio àquela igreja. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, sua fé, serviço, perseverança, as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Perceba que, como a igreja de Éfeso, essa igreja tinha muitas obras, tá? Ela tinha muitas obras. Era uma igreja que tinha amor, fé, era uma igreja fiel, uma igreja que tinha trabalho, serviço, uma igreja constante, tá? E é uma igreja que as suas últimas obras eram maiores, melhor dizendo, mais excelentes do que as das primeiras. Então essa igreja não era qualquer igreja. Ela tinha virtudes louváveis, virtudes que eram relevantes até, tá bom? Mas perceba que essa igreja, tá, também estava em falta diante de Jesus. O versículo 20, vamos ver aqui, Jesus apresenta uma queixa contra aquela igreja. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, peraí. Essa igreja tinha amor, tinha fé, era uma igreja fiel, tinha serviço, era uma igreja constante, que as suas últimas obras excediam as primeiras. Entretanto, essa igreja estava em uma falta. Foi achado em falta na balança divina. E que falta era essa? Eles estavam tolerando, aceitando que uma mulher, uma profetisa, que ele dá o nome de Jezabel, que existe algumas discussões se realmente era esse o nome que ela recebia, mas eu parto da premissa, como Jezabel é um nome que aparece na literatura de primeiro livro dos reis, ou seja, uma literatura veterotestamentária, não neotestamentária, então logo essa expressão ela é dada de forma metafórica, figurada, a uma mulher que, assim como na figura de Jezabel, que trouxe a idolatria, porque ela era sacerdotisa de Baal, de Axera, daquelas divindades Ciro-Fenícia, e quando Acabe se casa com Jezabel, fazendo uma aliança diplomática e política com o rei Etbaal, né, dos Sidônios, acaba que toda a cultura, a religião Ciro-Fenícia, ela vem para o reino do norte de Israel, e o povo acaba se corrompendo na idolatria, no culto a Baal. E o culto a Yahvé ou a Javé é substituído pelo culto a Baal. Baal agora passa a ser a religião estatal, em detrimento de, anteriormente, a religião que era o culto ao único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas, a Yahvé ou a Adonai. E tomando isso como premissa, Jesus está condenando aqui que essa Jezabel estava ensinando uma doutrina, lançando tropeço sobre os filhos de Deus ali, sobre os crentes, porque ela estava ensinando eles a comer comidas sacrificadas aos ídolos. O texto nos informa que havia na igreja de Tiatira uma mulher como Jezabel, que se intitulava profetisa. Para o teólogo e exegeta George Led, essa Jezabel dizia ser profetisa com revelações especiais da parte de Deus,
que a qualificavam como mestre com autoridade. Alguns alegam que essa Jezabel era esposa do pastor da igreja de Tiatira. Outros defendem a visão de que era uma mulher que tinha ambição para ser profetisa e tinha aprovado a doutrina dos nicolaítas, e por isso se chamava Jezabel. Quando Jesus estava censurando a igreja de Tiatira pela tolerância à doutrina de Jezabel, ele estava falando do falso ensino que estava sendo disseminado naquela igreja. Tiatira possuía amor, mas não a sã doutrina. Com Éfeso dava-se ao contrário. Tinha sã doutrina, mas não tinha amor. Então veja o paradoxo de ambas as igrejas. Você tem amor de sobra na igreja de Tiatira, mas não tem doutrina. Ao contrário de Éfeso, que era uma igreja teologicamente rica, uma igreja que tinha doutrina, que tinha base, mas faltava uma coisa, o amor. E amor sem doutrina é um problema muito sério. A gente está vivendo hoje um período de uma ortodoxia morta, onde se prezam por confissões, declarações de fé. Isso não é errado. Toda igreja tem que ter sua declaração de fé, suas confissões, ser respeitada as questões teológicas, o que aquela instituição, aquela denominação defende ou não defende, deve ser respeitada, obviamente. Entretanto, irmãos, uma ortodoxia que não é acompanhada com amor, isso vai trazer morte. Quando se coloca uma ênfase exacerbada no amor em detrimento da sã doutrina, é uma problemática terrível. E era o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Tinha muito amor, muita caridade, muita ajuda ao próximo, reconhecia as mazelas, as necessidades do próximo. Entretanto, esta igreja estava faltando a sã doutrina, pois estavam abraçando, se tornando adébitos de um falso ensino que aqui Jesus chama de doutrina de Jezabel. Tá? E vamos ver qual é o juízo que Jesus promete infligir, tanto sobre essa profetisa, essa falsa profetisa no seio da igreja, quanto também para aqueles que aderem aos seus ensinos. Nos versículos 21 ao 23, eu gostaria de recapitular novamente. Jesus está dizendo assim à igreja: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Preste atenção nisso. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que adulteram com ela, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Perdão, eu tinha substituído aqui a palavra. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então vamos lá. Cristo lembra que havia dado uma oportunidade para que essa mulher se arrependesse de seu pecado. Porém, ela não quis. Logo, Jesus promete que iria ferir aquela mulher de enfermidade todos quantos se prostituíssem com ela. A expressão no versículo 23, ferirei de morte a seus filhos, refere-se a enfermidades ou germes. Esta é uma clara referência às doenças sexuais transmissíveis. Gonorreia e sífilis eram comuns no mundo antigo. Então perceba que Jesus está dizendo que aqueles que adulteravam com aquela mulher, né, se prostituíam, se envolviam sexualmente com ela, iriam ser afetados, iriam ser infligidos com enfermidades sexualmente transmissíveis, que era comum naquele tempo, né? O entendimento sobre o que é AIDS, sífilis, gonorreia, essas doenças elas já existiam desde os tempos antigos. Só que com essas nomenclaturas e
na forma, na proporção do que elas podem causar de dano, de prejuízo ao indivíduo, nessa plenitude, esse entendimento só foi possível através do avanço científico, da medicina, das pesquisas, etc. Tá bom? Mas perceba que Jesus está prometendo infligir juízo, enfermidades para aqueles que adulteravam com aquela mulher. No versículo 24, Jesus ainda prossegue dizendo, Jesus faz uma crítica a essa mulher. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, tinha um remanescente ali. Nem todos estavam compartilhando daquele transtorno, daquele desvio doutrinário na igreja. Então tinha um remanescente, tinha um sobrevivente, tinham restantes. E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Jezabel dizia que seus ensinos eram profundeza de Deus ou mistérios. Mas Jesus denomina-o profundeza de Satanás. Segundo ela ensinava, o crente só consegue resistir ao pecado se primeiro o experimentasse. Para Lawson, ele compara esse tipo de ensino dessa falsa profetisa com a tentação de Eva no Jardim do Éden, quando ela lhe disse que se Eva comesse do fruto que Deus lhe proibira, ela seria como o Criador, conhecido do bem e do mal. Logo você tem de experimentar o pecado para podê-lo vencer. E esses tipos de ensinos, de forma muito sutil, sorrateira, ainda são disseminados, difundidos em cima de muitos púlpitos. Por isso, irmãos, que é de suma importância que a igreja ela tenha ensino, ela tenha doutrina. A gente não pode pensar apenas que uma ortodoxia sem amor é algo desprezível. Logo, se uma ortodoxia sem amor não vale, então prefiro ficar com amor e abandonar a ortodoxia, prezar pela sã doutrina. Não, não é isso. Uma coisa está ligada à outra. O grande problema nosso hoje é a polarização. Vemos um período de polarizações exacerbadas em todos os aspectos, né? Por questões políticas, ideológicas e entre outros fatores. A sociedade hoje ocidental, especificamente falando, é uma sociedade estritamente polarizada. Você entrar em determinados assuntos como política, ideologias políticas e entre outros fatores, vertentes históricas, etc., isso dá pano para manga, como diz o ditado. Debates infindáveis e onde se perde amizades, o nível se eleva e aí vem aborrecimento, estresse, conflitos intermináveis e por aí vai. Né? E não é isso pelo qual Cristo nos chamou para a ser. Deus não nos chamou para a gente poder ficar vivendo, debatendo com ninguém, mas sim nós vivemos uma vida de obediência a Ele, a sua palavra. Perceba que nós precisamos ter ortodoxia, sã doutrina, mas precisamos também ter amor. E precisamos ter amor, mas precisamos também ter doutrina, porque senão não vai adiantar de nada. De nada vai adiantar você viver sem o conhecimento, sem a estrutura da palavra de Deus. Tá bom? E outra coisa importante que eu destaco aqui é que Jesus está falando para essa igreja que ele não iria botar nenhuma carga sobre os sobreviventes, sobre aqueles que não tinham se rendido a esse falso ensino dessa profetisa, falsa profetisa que estava disseminando essas práticas, que você tem que experimentar o pecado para você poder vencê-lo. E é interessante que as heresias que existiram ao longo da história da igreja, e essas atuais, não é nova. Elas já existiam desde os tempos primitivos, desde o início do cristianismo, irmãos, e hoje elas só vêm com uma roupagem nova.
Hoje ela vem com uma roupagem nova. Quer ver um exemplo? Essa doutrina você tem que provar o pecado para você até mesmo poder vencê-lo. Hoje em dia é ensinado de maneira sorrateira. Não, você vai lá, faz, se não deu certo, vida que segue. Né? É mais ou menos esse tipo. Você viver um pragmatismo, uma vida pragmática. Você fez, deu, não deu, pelo menos você vai ter experiência. E não é bem assim. Tem momentos que nós temos que fugir de coisas que aparentemente nos dão prazer, mas que as consequências serão dolorosas. Como nós acabamos de ler aqui, é o caso de Adão e Eva. O que Satanás incitou no homem? O desejo de querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, perceba, preste atenção, isso aqui é algo muito importante. É de suma importância que reconhecemos que não temos que experimentar para ver. Experimentou, deu certo, não deu, vida que segue, não é esse tipo. Sabe? Esse ensinamento pragmático, esse sentimento também, esse ensinamento hedonista, você tem que ser refém dos seus prazeres, você tem que satisfazer os seus prazeres para você poder controlar e dominar os seus prazeres. Cuidado com isso. Muita gente já entrou por esse caminho e hoje, em vez de eles dominar o pecado, é o pecado que domina sobre eles. E se tem uma coisa que nós não podemos brincar, que não podemos subestimar, é a nossa velha natureza. Porque quando você subestima o seu velho homem, a sua velha natureza, e quando ela ressuscita, meu irmão, para morrer de novo, para mortificar, é um processo. Não que nós estejamos de forma alguma limitando o poder de Deus, mas sabemos dos desafios que são. Então não subestime a sua velha natureza. Não subestime o seu velho homem. Não brinque. Sansão brincou com o pecado, teve os seus globos oculares vazados, ficou cego. O pecado cega. O pecado te torna uma marionete, um brinquedo na mão do seu inimigo. Não brinque com o pecado. O pecado não é algo que deve se brincar. Muitos crentes na igreja de Tiatira estavam brincando com o pecado, flertando com o pecado. E Cristo disse que estava lhes dando tempo para que tanto aquela falsa profetisa que estava incitando o povo ao pecado, quanto também aqueles irmãos que estavam se envolvendo sexualmente com ela. Ele estava dando tempo, mas muitos não se arrependeram e eles iriam enfrentar o juízo de Deus. Mas para os remanescentes, sobreviventes, eles seriam poupados de qualquer julgamento e, por sua vez, uma outra carga, um outro fardo não lhe seria posto. Haja visto que Jesus vai dizer que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Agora, do versículo 25, qual é o conselho que Jesus direciona para aquela igreja? Vamos ver aqui. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Para o teólogo pentecostal Stanley Horton, seu comentário Apocalipse, na página 43, vai dizer o seguinte: nem todos na igreja de Tiatira haviam se dobrado ao ensino de Jezabel. Como eu disse, havia um remanescente. Por isso, Jesus deixa uma palavra de conforto aos restantes dos crentes. Não imporá outra carga, ou seja, outra responsabilidade sobre eles. Os que permaneciam fiéis ao Evangelho e a Jesus necessitavam agora reter firmemente o que possuíam: a fé simples e a obediência até o retorno do Senhor. E o que nós temos que guardar, preservar, é a fé. A fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos preservar a fé, guardar a fé. O apóstolo Paulo
já pelo Espírito prevendo que os dias de sua morte estavam se aproximando, ele vai dizer para Timóteo, seu filho na fé, o seguinte: olha, combati o bom combate, eu concluí a carreira, mas eu fiz uma coisa, Timóteo, eu guardei a fé. E o que isso nos remete? O que isso nos chama a responsabilidade? De que nós, mediante a tudo que viemos passar, porque qual era o contexto quando Paulo escreveu aquela carta? Ele estava na prisão, sua segunda prisão. Ele tinha sido solto na sua primeira, ele foi posto em liberdade pelo próprio imperador Nero, e só que surtiu aquela situação de Nero ter posto fogo na Roma antiga e começou-se ali uma perseguição aos cristãos em Roma. E quem foi considerado o chefe da seita dos cristãos naquele tempo foi o apóstolo Paulo. E Paulo acabou pagando com a sua vida, sofrendo segundo a tradição cristã, uma decapitação, ou seja, teve sua cabeça cortada para fora. Agora, perceba que antes de Paulo ter a sua cabeça cortada, segundo reza a tradição, segundo o historiador da igreja Eusébio Cesareia vai dizer isso na sua obra História Eclesiástica, que ele foi morto decapitado com a cabeça cortada, perceba que, olha que coisa importante, Paulo estava sabendo que ele estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ele vai dizer no versículo 6. E ele vai dizer para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei uma coisa, Timóteo: a fé. E o que Jesus espera de nós? Que preservemos, pois, a nossa fé nele, a nossa fidelidade a ele e a nossa obediência irrestrita a ele. O que Jesus estava querendo dizer aos crentes de Tiatira era: olha, vocês estão diante de um ambiente pagão, hostil na sociedade e num ambiente de desvio doutrinário e deturpação da verdade sagrada. Mas preservem-se puros, preservem-se fiéis, mantenham a fé pura, genuína, mantenham-se fiéis em obediência à minha palavra, aos meus ensinos. Não abra mão deles. É isso que Jesus está falando para a igreja de Tiatira. E ele também dispensa uma promessa a essa igreja, dos versículos 26 a 29, que eu quero ler aqui, fazer uma breve síntese de cada promessa. Diz assim: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejamos quais são as promessas de Jesus para com a igreja de Tiatira. Jesus promete aos vencedores autoridade sobre as nações. Nessa promessa é citado o Salmo de número 2, versos 8 e 9. Este salmo messiânico refere-se à segunda volta de Cristo para destruir os inimigos de Deus. Quando o Senhor retornar e estabelecer aqui o seu reino, naquele dia governaremos com ele também e seremos integrantes do seu reino aqui na terra. Então perceba que quando Jesus está fazendo a promessa para aquela igreja que ele daria autoridade sobre eles para dominar, governar sobre todas as nações, perceba que Jesus está fazendo uma citação aqui do Salmo de número 2, versos 8 e 9, que eu gostaria de estar lendo para os irmãos. Se você quiser também conferir na sua Bíblia, pode ficar à vontade. Salmo de número 2, versos 8 e 9, que diz assim: peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará,
e as despedaçará como um vaso de oleiro. Perceba que o apóstolo João aqui, melhor, perceba-se que o salmista Davi está escrevendo esse salmo, está falando dele próprio, porque naquele tempo Davi foi considerado o próprio ungido de Deus. Porque quando ele recebe o trono de Israel, era como ele fosse o próprio ungido, uma espécie de um Machia de Deus. Ele foi um Machia, ungido por Deus para cumprir uma missão de estabelecer o reino de Israel e de organizar o reino de Israel. Mas profeticamente falando, Davi é um protótipo do Messias que virá e que não vai estabelecer apenas um reino regional em uma localização, mas é um reino a nível universal, onde toda a terra terá que submeter a ele. E é interessante que a profecia de Isaías que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E Paulo atribui, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 12, no versículo 11, naquele final daquele hino cristológico, ele aplica esse termo como ao próprio Senhor Jesus. E aqui, especificamente, está falando a respeito do retorno de Jesus. Essa profecia messiânica do Salmo 2, ela é uma profecia que se remete ao próprio Senhor Jesus. Se remete ao próprio Senhor Jesus em sua segunda vinda. E ele dará autoridade também àqueles que assim estiverem com ele, que participarem do seu reino, quando ele assim vier o estabelecer. Mas perceba também que existe uma promessa aqui para essa igreja, também de certa forma para nós também, que ele recebeu a autoridade do Pai. Então ele daria ainda a estrela da manhã. Naquele dia governaremos com ele também, seremos integrantes do seu reino aqui na terra. Cristo também promete conceder aos crentes a estrela da manhã. Isso significa dizer o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo diz em Apocalipse 22:16. Eu gostaria também de ler essa referência para ficar bem subentendida para todos nós, que vai nos dizer assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E é algo interessante porque quando você vai fazer um estudo histórico-cultural dos tempos bíblicos, principalmente com relação a essa terminologia, essa nomenclatura estrela da manhã, a quem esse título era dado naqueles tempos? Ele foi dado ao imperador César Augusto, aquele que criou a Pax Romana. Foi a ele que foi dado esse título, a estrela da manhã. Ele foi retratado por alguns escritores do seu tempo como a estrela da manhã. E como eu havia dito na nosso estudo da aula passada sobre a igreja de Pérgamo, que a leitura apocalíptica, nós precisamos também ter uma leitura futurística, escatológica do Apocalipse, obviamente, evidentemente, não descarto essa hipótese. Só que precisamos também entender o Apocalipse na perspectiva dos seus primeiros destinatários no final do século I. João está escrevendo a uma igreja numa linguagem anti-imperial de forma simbólica. Então perceba que quando João coloca Jesus no final, no epílogo deste livro do Apocalipse como a estrela da manhã, preste atenção nisso. Ele está se valendo de uma narrativa
que era de conhecimento de todos, que quem era a estrela da manhã daqueles tempos do Império Romano? Era César Augusto. Só que João vai dizer não. César Augusto não é a estrela da manhã. Eu vou apresentar para vocês quem é a estrela da manhã. A estrela da manhã é a raiz, Jessé, é o filho de Davi, é Jesus, o Messias que as Escrituras tanto falavam. Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que vem brilhar em meio à escuridão do pecado e vem nos dar a direção. Porque quando se fala de estrela da manhã, fala de direção, fala de luz, clareamento, de esclarecimento, de discernimento. Então perceba que Jesus se coloca como a estrela da manhã. Jesus, na sua vinda, ele virá como uma resplandecente estrela da manhã para buscar a sua igreja, que está em um mundo de pecado, em trevas de pecado. Ele será a luz que revelará o pecado dos homens, mas também apresentará as obras da sua igreja e irá galardoar a cada um segundo as suas obras. E como todos os textos das cartas, 7 cartas, Jesus apresenta, ele faz esse pequeno desfecho, ele faz esse desfecho aqui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é uma reflexão para todos nós esse estudo de hoje, para nós não nos associarmos com esse mundo, não tolerarmos a doutrina de Jezabel. Se muitos se renderam, se encurvaram, se prostraram diante desse falso ensino, somos ainda o verdadeiro remanescente de Deus, que não se prostrou e jamais irá se prostrar. Isso me faz lembrar do texto bíblico de primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, seu capítulo 18, melhor dizendo, 19, quando Elias ele se apresenta diante de Deus no Monte Horebe, se escondendo naquela caverna. O Senhor lhe pergunta: o que faz aqui, Elias? E ele fala para o Senhor: Senhor, mataram seus profetas, derribaram os seus altares e só eu fiquei. E Deus fala para ele: negativo. Não, não foi só você. Eu reservei ainda para mim 7.000 que não se dobrou diante de Baal. E para uma reflexão nossa, para a gente poder concluir aqui: quem você tem sido? Aquele que tem se encurvado diante dos falsos ensinos, dos falsos profetas, para poder ser ovacionado, para poder ser aceito? Ou você tem sido uma resistência aos falsos ensinos, a um sistema mundano, anticristo, mas para poder fazer a vontade daquele que te chamou e daquele que te enviou? O que você tem sido? Você tem sido um remanescente, sobrevivente, que mesmo com pouca força, tem lutado para que a palavra de Deus ela tenha vida na comunidade, para que a palavra de Deus tenha vida em você próprio, para que ela possa surtir o efeito começando por você. Então é uma reflexão, queridos. Uma reflexão. Reflita sobre suas obras, sobre os seus atos, e que você de forma alguma venha tolerar o ensino de Jezabel, as falsas doutrinas, as doutrinas triunfalistas, hedonistas, narcisistas, antropocêntricas, que estão em cima de muitos púlpitos, onde o homem tem sido colocado no auge, no centro da adoração, e não mais mensagens cristocêntricas, cristológicas, que apontam para Jesus, a problemática do pecado e a solução deste problema na pessoa de Jesus. Então, que nós não possamos nos conformar com esse sistema, com esse mundo, mas sofremos uma metanoia, que não venhamos tolerar a doutrina de Jezabel, mas sejamos uma resistência mesmo e façamos assim a vontade do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo. Espero que essa aula tenha agregado muito para vocês e faço novamente um apelo. Você que vê que esse conteúdo é importante,
é um conteúdo que é abençoador, que traz enlevo, crescimento espiritual para você, para aqueles que te escutam, que te ouvem. Queridos, inscreve no nosso canal, dá aquela forcinha pra gente, por favor, tá? E que Deus te abençoe. Tenha aí um dia, uma semana abençoada pelo Senhor. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, Cristo.